Ah. Bom, e para vocês também tudo bem se a gente passar alguns minutinhos? Porque lembrando que quando finalizar a transmissão, a gente vai voltar para essa tela. Eu só vou parar a transmissão no YouTube, mas a gente volta para essa tela para legal. Então a gente já está ao vivo. Queria então começar mais essa transmissão dando boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do projeto Erva Mate Brasil, fortalecendo as boas práticas na cadeia produtiva, que conta com o apoio da Coca-Cola Brasil, Leão Alimentos e Bebidas. Meu nome é Gabriel Dedini, sou engenheiro agrônomo e mestre em agroecologia e desenvolvimento rural, atualmente coordenador de projetos na Solidariedade Brasil. Para quem não conhece, a Solidariedade é uma organização internacional da sociedade civil com mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento de cadeias de valor socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. E vale frisar também que em 2018 chegamos à expressiva marca de mais de 1 milhão de hectares impactados em 41 países ao longo do globo. E, bom, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar nossas convidadas e nosso convidado, que irão debater conosco hoje o tema a certificação como ferramenta para a melhoria de desempenho e geração de valor no cultivo da erva mate. Espero que vocês aproveitem bastante o evento, coloquem suas considerações, comentários, dúvidas. A gente tem uma equipe que vai dar um suporte para que a gente possa responder a todos e a todas. Aquelas que não puderem ser respondidas durante o evento, a gente envia as perguntas aos convidados e retornamos com ela por e-mail, colocamos vocês em contato direto também. Bom, então, para começar, queria trazer Ellen Cavalieri. Boa noite, Ellen. A Ellen é engenheira florestal, licenciada em Ciências Agrárias pela Exalc USP, é técnica em administração e curso MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0, auditora líder pelo FSC e Serflor, trabalha no Imaflora desde 2011 e está como coordenadora de certificação florestal desde 2014, com experiências em pequenas, médias, grandes e modelos de produção em grupo também. Ellen, seja muito bem-vinda à nossa live. É um prazer estar aqui, Gabriel. Eu queria aproveitar o momento, agradecer o convite do Solidariedade e o seu convite. Obrigado, a gente que agradece a sua participação. Dando sequência, trazer o Daniel. Daniel é engenheiro agrônomo, com ampla atuação em programas de certificação e qualidade de alimentos orgânicos e produtos sustentáveis. Atua como coordenador de avaliação na EcoCert Brasil para diferentes esquemas de certificação. Daniel, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado pela introdução, Gabriel. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Agradeço em nome da EcoCert Brasil o convite, né? E estendo o compromisso também para minhas colegas de debate. E felizmente estamos longe, né? Estou aqui de casa, vocês também, mas pelo menos a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado, Dani. E para fechar nossa mesa, trazer a Ellen Prosdocini. Ellen é engenheira florestal, mestre em agronomia pela Unesp de Botucatu, possui experiência como auditora, consultora em gestão da qualidade e implementações de padrões de certificação socioambiental e de segurança de alimentos, e atualmente é gerente do Global Gap no Brasil. Ellen, boa noite, seja bem-vinda também. Boa noite, Gabriel, boa noite, pessoal. Agradeço também o convite e vamos conversar bastante, debater bastante aí os temas que você vai coordenar com a gente. Obrigada, Gabriel. Imagina, é um prazer. Eu acho que a mesa hoje ela é bastante diversa, bastante rica. A gente tem aqui diferentes sistemas ou diferentes esquemas de certificação estando sendo representados.
Então, acho que é um momento bastante rico dentro do projeto que a gente vem desenvolvendo para gerar conteúdo de alta qualidade, mas principalmente para atender as dúvidas do produtor em cima de um tema que tem uma expressiva relevância dentro da agricultura, não só de médias e grandes propriedades, mas que também alicerça e pode trazer vários ganhos e uma estrutura de trabalho bem interessante para o agricultor familiar que busca se desenvolver ao longo dos anos, ao longo da cadeia. Bom, a gente tem temas bastante variados para conversar, mas eu queria trazer essa conversa partindo da base daquilo que representa a certificação dentro da cadeia de suprimentos, dentro da agricultura ou dentro do conceito florestal de trabalho. E Ellen Cavalieri, a gente tem duas Ellens aqui, né? Então, Ellen Cavalieri, queria começar contigo, pensando nessa construção, pensando nessa proposta de interesse do produtor por um processo de certificação ou por certificar seu produto ou sua propriedade, quais as etapas constituem e compõem o processo de certificação? Levando em consideração que, para a erva mate, nós temos diferentes e variados modelos e arranjos produtivos, sejam eles a pleno sol, sejam eles consórcios, agroflorestas ou modelos extrativistas. Isso tudo traz complexidade na hora de delinear esse início desse primeiro contato com a certificadora. Como isso funciona? Bom, boa noite de novo para todo mundo que está assistindo. Acho que vale reforçar aqui o agradecimento, né, em nome de Maflora. Gabriel, eu vou começar a resposta pela segunda parte da sua pergunta, e aí depois a gente volta para a primeira, né, que você perguntou, então, a diferença aí nos sistemas de produção, né, da erva mate. E isso vai impactar na norma que vai ser aplicada a essa certificação, não tanto no processo de adequação a um sistema de certificação, pela minha experiência com o FSC e Serflora. Então, quando a gente fala das etapas de um processo de certificação, que você perguntou como é que funciona, então, a primeira etapa que o produtor precisa pensar, trabalhar, enfim, e entender o contexto, qual é a certificação que é aplicável para ele. Acho que esse é um dos primeiros passos, entender o que o consumidor dele está demandando, o que ele precisa, qual é a demanda que existe, então, seja no mercado ou seja dele próprio, né, em termos de adequação socioambiental. Porque a gente tem uma gama de certificações no mercado muito diferentes, cada uma trazendo ali, então, uma garantia ou algum aspecto que ele ressalta isso para o seu mercado e para o seu consumidor. Então, o primeiro passo que o produtor precisa é entender o que é que ele quer mostrar para o público, né, numa forma de um certificado, né? E depois disso, começa-se, então, o trabalho, mão na massa, né? O pé no chão mesmo, ali, a botina na terra, né? Que é você, então, definida qual é o sistema de certificação que você vai submeter, então, né? O que você almeja alcançar, você vai começar a olhar, então, para a sua propriedade frente àquela norma, né? Que aquele sistema traz, para ver o que você vai precisar fazer de adequação ou de ajuste para atendimento dessa norma. Esse é o prévio, né, que todo processo, todo produtor, seja ele grande ou pequeno, ele passa por esse processo, então, de adequação da sua propriedade de todos os pontos que são necessários. Aí, depois disso, a gente entra numa estrutura de certificação que, pela minha experiência, existem diferença nessa estrutura entre os vários sistemas, mas ela segue uma lógica um pouco igual nessa estrutura, onde a gente tem uma avaliação, que é um momento em que a equipe de auditoria, então, vai a campo, faz a verificação da propriedade frente àquela norma, né? E você avalia, para os sistemas que eu atuo, a gente avalia essa norma por completo nesse primeiro momento. E, após isso, nós temos, então, 4 monitoramentos anuais, onde a gente checa 25% dessa norma
a cada ano, né? Para chegar no final do ciclo, você começa isso tudo de novo num processo que a gente chama de recertificação. Essa é a estrutura dos dois sistemas que eu tenho mais familiaridade, né? Que é o FSC e Serflor. Tem sistemas que têm um ciclo menor, né? De 3 anos, tem sistemas que avaliam a norma por completo anualmente. E, Gabriel, você me fala do tempo, porque senão eu vou falando aqui e aí passa 1 hora e a gente nem vê. Então, se eu começar a falar muito, você me fala. Mas, basicamente, a estrutura é essa, passada a auditoria, né, tudo que for apontado nesse momento como não conforme ou como algum desvio daquela propriedade, ele vai ter um prazo ali para fazer as adequações, né, frente ao sistema. Existem alguns impeditivos no conceder a certificação nesse primeiro momento. Se você tiver algum desvio muito grave, que a gente chama como não conformidade maior no sistema do FSC, aí isso é um impeditivo para conceder o certificado até que essa questão seja sanada, né, em campo. Legal. Então a gente tem momentos diferentes, né? Então a gente tem essa etapa, essa fase pré-auditoria, de uma avaliação mais documental do processo, ou de recebimento e compreensão do processo de certificação, frente ao desafio de qual esquema o produtor se encaixa melhor, vamos colocar assim, ou tem mais aderência em relação ao perfil do público consumidor do produto dele. Tem o momento da auditoria e tem depois o pós-auditoria, que são os resultados, as correções, e aí existem também diferentes formatos em relação a prazos, não conformidades e tudo mais, né? Exatamente, Gabriel. Para o processo do pequeno produtor, aí falando bem específico mesmo do sistema FSC e Serflor, a gente não tem a pré-auditoria como algo fundamental, tá? Não é uma etapa obrigatória. A gente já pode direto fazer uma avaliação em campo junto com a documental em uma vez só, né? Esse processo da pré-auditoria, existe um trabalho que a gente faz de diagnóstico da propriedade frente ao padrão de certificação do FSC ou Serflor, mas ele fica descolado do sistema oficial, então, da certificação. Então, a pré-auditoria, eu imagino que para outros sistemas ela seja obrigatória mesmo para o pequeno produtor, aí eu não tenho muita certeza. Para o FSC, não, a gente já pode ir direto para a avaliação. Legal, obrigado, Ellen. Acho que a gente já começou bem, né? É um assunto que teoricamente parece bastante simples, mas a gente tem bastante minuciosidades para discutir, bastante riqueza de detalhes, e acho que esse é o principal ponto dessa live, a gente transmitir todo esse conhecimento para que o produtor possa se capacitar frente a esses desafios que possam possibilitar ele alcançar esses objetivos através da certificação. Daniel, vamos lá, queria também perguntar para você, dentro desses diferentes modelos que a gente pode considerar que existem para certificação, não pensando agora em diferentes esquemas, mas pensando num esquema específico, hoje o produtor ele pode se certificar apenas de uma maneira, existem diferentes maneiras para ele se certificar, para ele se organizar dentro de um processo de certificação? Oi, Gabriel. Boa noite de novo, então. Sim, né, como você disse, existem minúcias, existem muitos detalhes, né? A Ellen acabou de dar um panorama bem inaugural aí do que seria a certificação FSC na Erva-Mate, né? Tem assim, um mundo de informação dentro do tema certificação FSC para Erva-Mate, assim como tem um mundo de informação para certificação de orgânicos, que é com a qual eu tenho mais intimidade, que eu vou colaborar mais aqui. Então, nesse aspecto, Gabriel, quando a gente pensa em certificar qualquer operação, seja ela de grande complexidade, como uma indústria de erva-mate, que tem vários fornecedores, que tem grupos de produtores que fornecem para ela, que depois trabalha com um trader, alguém que vai revender essa erva, ou então pequenos produtores, num processo bem simples, uma cadeia bem curta, tudo isso cabe dentro da certificação. E eu acho que eu tenho quase certeza aqui que eu não falo só por mim, mas falo pelas colegas também, que os esquemas que ela trabalha de certificação, tanto o Global Gap como o FSC, se encaixam nisso também.
E dentro dessa abordagem, o primeiro passo é o produtor, ou a associação, ou a indústria, entrar em contato com a certificadora da preferência, né, com a certificadora que fornece a certificação que ele precisa, e entender como que a configuração da cadeia produtiva dele se encaixa dentro do esquema de certificação. Essa palavra meio estranha para quem não é do meio, né? Esquema de certificação é justamente isso, né? É o conjunto de normas e regras para você obter um certificado. Isso se chama esquema de certificação. Em português é meio estranho, né? A palavra esquema, mas ela vem do inglês, né? Certification Scheme. E a ideia é essa, né? Entender dentro do esquema de certificação como você se encaixa. Então, no caso da certificação de orgânicos, a gente vai ter possibilidade de certificação em grupo, certificação individual, certificação da parte de processamento, da parte de produção vegetal, várias modalidades. Legal. E Dani, você tocou num ponto bacana também, que é essa questão do grupo, né? Quando a gente pensa na agricultura familiar, na pequena propriedade rural, a questão do coletivo, ela fala bastante forte, né? E quando a gente parte para um modelo de certificação em grupo, existe um sistema de controle interno, existe a figura do auditor interno. Como é isso dentro do processo? É uma etapa obrigatória? Como funciona isso? Isso, exatamente, Gabriel. Na EcoCert Brasil, a gente tem muito orgulho de ser a principal certificadora de erva mate no Brasil, e na maioria dos clientes, né, a maioria dos organismos, aí, das organizações que a gente certifica, são justamente de grupos de produtores, né? Então, quando você vai falar de grupos de produtores, a gente tem toda uma estrutura para garantir a qualidade e o cumprimento das normas orgânicas, no caso desse grupo. Então, a gente pode ter uma abordagem onde a certificadora, como órgão externo, faz auditoria de cada produtor individualmente, ou a gente pode ter uma auditoria realizada por amostragem, né, externamente por amostragem. Nesse caso, o auditor da certificadora, ele só visita uma parte, né, uma amostragem do grupo de produtores, do número total de produtores, e isso vai variar de acordo com o risco do projeto, né, mas dá para dizer que o número mágico aí seria a raiz quadrada do número de produtores. Então, se a gente está falando de, né, 9 produtores, seriam 3 produtores amostrados, nesse exemplo bem simples. E para isso a gente depende, né, muito da organização interna do projeto, porque a gente só consegue fazer uma certificação por amostragem se a gente tem uma organização interna muito forte, né, que consegue alcançar todos aqueles membros, né, do projeto de certificação que não vão ser visitados na amostra. Então isso se chama serviço de controle interno ou serviço de controle interno, né, isso vai variar de acordo com o regulamento que a gente vai falar, mas é essa organização interna da cooperativa, da associação, ou até mesmo da empresa que vai ser responsável por garantir que cada produtor cumpra com as regras individualmente, e o auditor externo da EcoCert, né, do Imaflora, né, do Global Gap, vai fazer a auditoria em cima do trabalho desse grupo desse serviço de controle interno. Então, assim, também é um mar de informação, mas em linhas gerais, assim, num tweet seria isso aí. Legal, isso é bacana porque otimiza o tempo de trabalho e demonstra o compromisso de um modelo em grupo, né? Acho que o grupo ele acaba sendo bem representado se o serviço de controle interno, o sistema de gestão interna funcionar bem, né? Eu acho que é bem interessante a gente passar essa mensagem também. Ellen Prosdocini também queria perguntar para você se no Global Gap vocês também atuam com esses modelos de grupo e quais, na sua opinião, na sua visão, na sua experiência, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de uma certificação em grupo em relação a uma certificação individual? Tá certo. Boa noite, pessoal. Eu acho que o Daniel, assim, de certa forma, já tocou em alguns desses pontos, né, que estão relacionados com as vantagens e desvantagens de você ter uma certificação individual, uma certificação de grupo. Né? Quando a gente fala em grupo, a gente pensa, né, num sistema de gestão da qualidade, então tem que ser um sistema coeso, né, um sistema bem estruturado para gerenciar os grupos de produtores, né? Então, esse é um ponto aí de diferencial. Eu enxergo, assim, a certificação de grupo, principalmente para uma cadeia, um setor, né, uma cultura que não está acostumada a receber certificação, auditoria, para quando está iniciando, a certificação em grupo é uma grande oportunidade para essa cadeia, porque, de repente, o pequeno produtor sozinho, ele não tem força para ter suporte técnico, né, para conseguir comercializar o produto, e unido, né,
reunido num grupo de produtores, ele consegue ter essa expressividade aí, tanto para suporte técnico, como para entregar o produto final, né, para o comprador. Então, eu entendo a certificação de grupo como muito estratégica, um ponto muito positivo para início de certificação. É lógico que tem a questão do custo também, que é uma grande vantagem, né? Igual o Daniel acabou de colocar, que normalmente acontece de você fazer uma amostragem de produtores a serem auditados, né? Então, você não vai auditar um grupo aí de 100 produtores, você vai auditar em muitas das certificações a raiz quadrada, né? Do número de produtores. Então, você acaba reduzindo custos para o produtor, para o grupo, né, do produtor. Então, eu acredito que esses são os dois pontos principais, né? A diluição de custos e a estrutura unificada aí para comercialização e para suporte técnico também. E no ponto de vista individual, realmente fica mais fácil de pensar, né? O produtor individual, ele está sozinho, mas ele tem que garantir, né, o cumprimento dos requisitos para conseguir uma certificação. Então, depende dele, não do grupo, né? Muitas certificações, quando você está dentro de um grupo, você tem que seguir alinhado, você tem que estar alinhado com esse grupo, você tem que, basicamente, seguir no mesmo caminho, né? Não pode estar destoando muito no sentido, né, de qualidade, de atendimento da norma do restante do grupo. Então, tem as vantagens e desvantagens aí de você estar participando de um grupo. Legal, eu acho que você também trouxe pontos bem interessantes, Ellen, e eu vou dar sequência até numa segunda pauta, já entrando nesse tipo de, com essa introdução que você fez em relação a esse suporte, a esse apoio, para que a gente garanta que o grupo tenha, de certa forma, uma equidade, né? A gente não tem uma disparidade entre produtores bastante capacitados, com boas condições de infraestrutura e produtores num nível muito menor, e a gente cria todo um desequilíbrio, né, que acaba atrapalhando na hora de promover ou gerar um certificado, justamente pelas condições de disparidade, né, que mostra que o grupo realmente não é homogêneo. Exatamente. Desculpa interromper, só complementando, isso acontece bastante na cultura do café, onde você tem pequenos produtores e grandes produtores de café. Então, você consegue fazer com que o pequeno produtor tenha força também, né? Tenha expressividade. Então, é um exemplo, assim, a ser reproduzido, talvez, na cultura da erva mate, né? Legal. Então, eu acho que a gente trouxe uma primeira mensagem de que a certificação é, sim, uma ferramenta também para a pequena propriedade ou para a agricultura familiar, né? Acho que isso já rompe um grande paradigma, né? De que esse é um modelo, basicamente, delineado para médias e grandes propriedades. Então, acho que, se bem organizado, se bem trabalhado, se tiver um grupo bem coeso, com força de vontade e com boas intenções em relação ao cumprimento dos requisitos, a gente caminha e atravessa bem esse terreno, né, da certificação. E entrando nesse aspecto de caminhar bem, vou voltar agora com o Daniel. Daniel, como que na sua visão, pensando nessa relação de um bom desenvolvimento num modelo de grupo, né, de grupo de certificação, como você analisa a questão o papel da extensão rural e o papel do consultor? Eles são papéis fundamentais, necessários, são papéis complementares, eles são diferentes. Como que você faz essa leitura para o agricultor buscar a certificação? Esse apoio é fundamental ou não? Ou ele se torna complementar? Como é a sua análise? Eu acho que esse apoio ele é crucial, viu, Gabriel? Principalmente quando a gente fala de um cultivo, né, a cultura da erva mate, né? Aqui no sul do país, né, eu falo de Florianópolis, né, a gente tem muito forte essa cultura da erva mate, algumas regiões produtoras, e ali a gente tem atuação muito forte do Serviço de Extensão Rural, né, do Serviço Público de Extensão Rural. O próprio aqui, mais perto de mim, a EPAGRE, um trabalho muito forte no Planalto Norte catarinense, né? Também tem a Emater Ascar no Rio Grande do Sul, né? E o próprio pessoal da Emater do Paraná, do IDR Paraná, que tem também, todas essas entidades trabalham muito forte com a qualificação dos produtores e com a identificação geográfica,
que é uma pauta que eles tocam para diferenciar o produto, e isso faz toda a diferença, né? O apoio da extensão rural, da assistência técnica e dos consultores também. Então, quando a gente fala de certificação, putz, quem está acompanhando aqui o nosso papo já pegou vários termos, né? SCI, amostragem, né? Risco, normas, esquema de certificação. Isso é uma salada de frutas, às vezes, né? Então, assim, o consultor, o técnico, ele vem no papel de ajudar a traduzir isso aí para o produtor. Então, pegar aquelas normas que às vezes estão, né, distribuídas em várias regras diferentes, em várias leis, né, às vezes não estamos falando só de norma, temos legislações também, e traduzir isso aí num caderno de campo, num caderno de normas, né, num jeito fácil do produtor poder absorver isso. E eu achei fundamental que a Ellen Prusostini colocou a respeito da agregação de valor, né, geração de valor, como chamamos aqui na live, né, para o produtor de erva mate, porque da mesma maneira que funciona para o café, né, a gente tem um cenário de grandes produtores de erva mate e muitos pequenos produtores. Então, a certificação muitas vezes é uma maneira de viabilizar esse pequeno produtor economicamente, né, e a certificação de grupos uma maneira de garantir que os produtores com menor potencial de investimento consigam acesso à certificação também e posicionem melhor o seu produto no mercado. E eu acho que nisso, né, para fechar o raciocínio, a gente depende muito, sim, de políticas públicas, depende muito de programas de desenvolvimento rural, e nisso os órgãos de extensão aqui no sul do país sempre estão bastante envolvidos e merecem crédito também por fazer essa transmissão aí de conhecimento e facilitar a vida do produtor em várias ocasiões. Legal, Dani. Então, eu fico também muito feliz em ver essa articulação setorial dos órgãos de extensão. Também a gente tem os órgãos de pesquisa, e eles cumprindo com o papel de apoiar o produtor, apoiar a pequena propriedade rural e promover, né, de certa forma, essa inclusão socioeconômica através do conhecimento, através da geração de valor, como a gente está chamando aqui. E até você trouxe essa questão da salada de frutas, né, desse jogo de palavras que a gente está trazendo. Vou jogar para a Ellen Cavalieri também mais um jogo de palavras aqui que a gente sempre encontra na certificação, que é a questão da elegibilidade. Quando a gente faz essa leitura, quando a gente faz esse pré-diagnóstico, né, do projeto, a gente analisa a questão da elegibilidade, ou seja, essa propriedade, esse produtor está apto a poder receber uma auditoria. Às vezes ele nem pode receber uma auditoria por não atender determinados pré-critérios. Como funciona isso, Ellen? Bom, aí também trazendo os meus exemplos práticos aqui, né? Essa questão da preparação prévia, né, do produtor, ela acaba sendo, como foi trazido já, ou individual ou em grupo, né? E é importante que tenha esse apoio técnico para que identifique o quanto essa propriedade ou esse grupo de produtores eles estão preparados, então, para a certificação. Os dois sistemas que eu trabalho, especificamente, a gente não tem nenhum critério que impeça ele de ir para a avaliação, tá? Não existe essa barreira de elegibilidade prévia a uma avaliação principal. No entanto, a gente faz um trabalho, né, do Imaflora, que a gente faz um diagnóstico da propriedade, se for de vontade do grupo ou do produtor, e a gente faz um diagnóstico da norma, já apontando todas as fragilidades frente ao sistema. E com isso ele já tem, então, um documento para que ele possa trabalhar e fazer todas as adequações que são necessárias. Isso evita um custo ou um processo longo de auditoria, você passar por todo esse processo, para daí você não conseguir atingir o objetivo que é o certificado, né? E dentro do sistema do FSC, a gente pode fazer a avaliação, e mesmo encontrando esses requisitos que não estão ainda atendidos por completo, ou que sejam algum desvio grave, o produtor ele tem o prazo ainda de 12 meses sem precisar passar por uma nova auditoria. Então, ele tem um prazo ali para fazer todas essas adequações que forem necessárias e, então, conseguir conquistar a certificação em si, né? Mas a gente não faz uma etapa de elegibilidade. O que o sistema hoje tem
com esse termo, Gabriel, para classificação como pequeno produtor dentro do FSC, que a gente chama de SLINF, né? Que é o pequeno produtor mesmo, que ele segue algumas regras diferenciadas do restante. Então, ele tem ali algumas facilidades, e isso é considerado pelo tamanho da sua propriedade, tamanho de área produtiva, enfim, tem alguns critérios ali para a gente classificar ele como um pequeno produtor e conseguir trazer normas que elas não são mais fáceis, mas as regras elas são um pouco diferenciadas, e essa norma a realidade do produtor. Ela tem uma adaptação maior, né? Ela é um pouco mais traduzida para a língua do pequeno produtor, né? Inclusive na sua aplicação e no nosso modo de auditar. Então, isso é uma parte do sistema, porque o sistema ele se divide em várias partes, né? Cada classe de tamanho, cultura que é produzida, enfim, tudo isso entra. Mas no sistema que eu trabalho, a gente não tem essa parte da elegibilidade para ir para a certificação. Tá? Legal, essa é uma notícia também super bacana de se obter. E até vou aproveitar e continuar essa mesma linha de raciocínio, já que a gente estava falando nesse diagnóstico, nessa avaliação de fragilidades, e chamar a Ellen Prodocini agora. Então, Ellen, é possível o produtor não se certificar durante uma auditoria? E é possível também ele perder o certificado ao longo né, de uma sucessão de etapas de certificação? Ele pode perder o certificado mesmo depois, claro, né, primeiro conquistá-lo e após essa conquista ele pode perder? E de que maneira isso pode acontecer, se de fato ela acontece? Tá, ok. Gabriel, antes de responder essa pergunta, é importante a gente lembrar que a certificação é um processo voluntário, né? Então, o produtor, ele deseja, ele quer receber uma certificação. Então, de repente, recebe, né, toda a preparação, a implementação, recebe o certificado e o que a gente costuma ouvir às vezes até é fácil conseguir o certificado, mas o difícil é manter na certificação, né? Porque você tem que cada vez mais amadurecendo o conhecimento dentro da certificação, né? Estabelecendo, internalizar todos os padrões, todos os registros, viver de fato, né, a certificação no dia a dia. Então, é um desafio, mas é sim possível de perder a certificação. Eu acredito que todos os esquemas de certificação sejam dessa forma, tá? Tem alguns, né, só voltando um pouquinho, tem alguns padrões de certificação que não são... que são mandatórios, né, que não são voluntários. Então, para esses não são a exceção, mas na maioria eles são voluntários. Então, a questão o ponto principal, né, para perder o certificado, digamos assim, é a falta de confiança no cumprimento de alguns requisitos críticos. Acho que esse é o ponto, assim, de uma forma geral, você consegue captar todos os esquemas de certificação, né? Então, a falta de confiança no cumprimento de requisitos críticos pode ser, por exemplo, o uso indevido do certificado, né? Eu não sou certificado, mas eu perdi meu certificado, utilizo o certificado de um outro produtor. Eu vendo produto não certificado como sendo certificado, é um outro exemplo também. Algumas questões mais práticas, como condições de trabalho análogo escravo, né? Análogo à escravidão, tem a questão dos riscos que não são gerenciados na propriedade. Então, você tem, igual a Ellen comentou, você tem um prazo, né, para encerrar aquelas não conformidades que são detectadas durante uma auditoria. E esse prazo, ele vai chegando, né, no final. Se você não consegue o encerramento, tem um segundo prazo para algumas certificações, e se você não consegue o encerramento dentro, né, do prazo total estipulado, também é um motivo para perder a certificação, né? Isso acontece. Então, eu acredito que esses sejam os pontos principais aí. Lógico que tem muito mais exemplos na prática, mas de uma forma geral que a gente consegue agregar de todas ou da maioria dos esquemas de certificação são esses pontos. Bacana. Acho que minha internet deu uma travada. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ok.
São falhas técnicas aqui, né? Não, muito bacana. E vou aproveitar também esse gancho. Existe também a questão da suspensão do certificado, ou seja, não necessariamente, então, o produtor recebe uma não conformidade, ele é suspenso ou ele perde a certificação, né? Não, exatamente, né? A maioria dos esquemas de certificação, você recebe uma não conformidade, você tem um prazo, né, para você estudar, identificar a causa raiz, né, trazer as ações corretivas, correções, apresentar isso para a certificadora de forma presencial ou documental, e isso é avaliado internamente e, na sequência, é dado continuidade para o processo. Então, isso é uma ótima pergunta, na verdade, porque muitos produtores eu trabalhei bastante tempo como consultora, então muitos produtores acabavam ficando com medo de receber uma não conformidade, achando que não iam receber o certificado. E, na verdade, uma não conformidade faz parte do processo. Está escrito na regra, né, de todas as certificações dos esquemas, o que tem que ser feito quando acontece uma não conformidade. Isso está previsto, né? Tem não conformidades que são pontuais, outras que são mais de gestão mesmo, mas elas acontecem, é normal, faz parte do aprendizado e da evolução dentro do esquema de certificação também, da vivência do produtor. Opa, estava no mudo, desculpa. Não, bacana, muito bom todo esse conteúdo que você trouxe também, Ellen. E agora eu faço uma terceira rodada de perguntas e começo contigo, já aproveitando. Já que a gente está falando dessa percepção do produtor, né, em relação a adotar uma proposta, um esquema de certificação, vamos colocar assim, muitas vezes a opção pela adoção do esquema de certificação está muito conectada a incrementar ou agregar valor no produto final, né? Ou seja, vender melhor o seu produto a partir de um esquema de certificação. Entretanto, como a organização da propriedade, a gestão do negócio e a performance das atividades, a implementação de boas práticas são impactadas também, né? Criam um impacto também transformador, muitas vezes, na prática da atividade ou no dia a dia da atividade no campo para o agricultor. Existem ganhos indiretos dentro do processo de certificação, não necessariamente pensando única e exclusivamente na questão agregar preço no produto? Sim, com certeza, essa é uma ótima pergunta também, e na verdade essa é uma pergunta que na prática ela é respondida para o produtor a longo prazo, né? Então não é de imediato que ele tem esses retornos, né? Esses retornos que não são monetários, digamos assim. Então a certificação ela está muito relacionada com a gestão da qualidade. E o produtor ele não está acostumado a operar sobre um padrão de qualidade, né, de forma organizada. Então, é esse o grande desafio de implementar uma certificação e, junto com a gestão da qualidade, trazer esses benefícios aí que são difíceis de mencionar, mas na prática fica um pouco mais fácil. Então, eu vou trazer até uma experiência que eu tenho aí de auditoria, né? Eu fui visitar uma propriedade. Quando a gente faz auditoria, a gente visita um ano, no outro não, daqui a pouco a gente volta de novo na mesma propriedade, então a gente consegue sentir ou perceber uma evolução, né? Quando a gente está muito tempo fazendo auditoria. Então, eu fui numa propriedade e o produtor estava há 8 anos certificado, e no primeiro ano ele teve esse pensamento, falou, olha, eu estou fazendo a certificação porque eu quero agregar valor no meu produto. É isso que eu tenho interesse. E no 8º ano de certificação, que foi o ano que eu fui visitá-lo, fazer auditoria, ele me disse, eu achei que eu estava buscando agregação de valor, mas na verdade eu estava buscando e tenho hoje muito mais do que isso, né? A minha propriedade é organizada, eu tenho controle, né, de custos, então ele tinha um custo muito alto com a compra de defensivos agrícolas. E isso porque ele usava uma dosagem acima do que era permitido. Eu não lembro exatamente quanto, mas na verdade ele trouxe uma economia para dentro da propriedade com o sistema de gestão implementado. Isso não é diretamente agregação de valor no produto, mas indiretamente ele está economizando, ele está atendendo às boas práticas agrícolas, ele está seguindo a legislação, né? Então ele está vivenciando de fato a certificação.
Então, isso é um ganho, com certeza. Eu acho que é o auge, né, do produtor, quando ele chega e fala, não, eu quero a certificação porque eu sei que ela organiza a minha propriedade, ela traz outros benefícios para mim que não só a agregação de valor de produto, que também é importante, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, tem o fator econômico que é tão importante quanto os outros também. Legal, muito, muito bacana. E aproveitando também esse seu exemplo, vou chamar o Daniel. Daniel, na sua experiência também como auditor, como coordenador de avaliação, ao longo dos anos, quando você vai trabalhando esses processos, né, de sucessões ou de recertificações, existem pontos que você tem mais, você tem uma percepção maior em relação ao incremento dessa melhoria, por exemplo, a implementação de boas práticas ou o ganho de uma consciência ambiental ou um desenvolvimento socioeconômico, uma maximização do lucro dentro do negócio. Existe algo nesse contexto que você pode compartilhar com a gente? Existe sim, Gabriel. Existem várias experiências, na verdade. É uma pergunta que tem várias respostas possíveis, né? No próprio tema erva mate, a gente vai ter assim um universo muito grande de sujeitos ali que produzem erva mate, trabalham na cadeia produtiva da erva mate. E como a Ellen colocou, né, a gente existe primeiro o estímulo econômico, porque um produto certificado ele vai ter um preço de venda ali final melhor, ou então você vai se qualificar para acessar um determinado cliente, um determinado comprador. Porém, o que a gente observa, isso é dito e feito, né? São várias melhorias em aspectos pontuais, práticos aí da propriedade. No caso do orgânico, particularmente, né, que eu estou sob a responsabilidade aqui de falar, a gente tem muita gente que faz certificação orgânica por uma questão, muitas vezes, aí, filosófica, de não querer usar veneno, de não querer usar agrotóxico, né, de querer trabalhar de maneira mais ecológica. Mas na erva mate isso não é a regra, porque a erva mate ela já é, por padrão, uma cultura, quando a gente vai falar de certificação, uma cultura que tem pouca intervenção de agrotóxicos, né? Ou então cultivado num sistema nativo, sombreado, onde você praticamente só faz a colheita, né? Faz um controle bem pontual de algumas pragas e doenças. Então, o que a gente vê aí no caso da erva mate, na verdade, é um ganho em outros aspectos. Aspectos sociais, quando a gente vai tomar mais cuidado com quem você contrata para fazer sua colheita, dar condições de segurança para aqueles funcionários trabalharem, né? Acesso à água, banheiro, enfim, tudo que a legislação manda. Aspectos organizativos, que foi um pouco do que a Ellen nos trouxe, você vai ser obrigado, o produtor ele vai ter como responsabilidade fazer a manutenção no caderno de campo, descrevendo todas as operações que ele faz, né, no Erval, né? Então, quando ele entrou ali para fazer uma poda, quando ele entrou para fazer um replantio, né, adubação de mudas, seja lá o que for, isso tudo tem que estar registrado, né? E o caderno de campo ele já nos traz um conceito importantíssimo para qualquer certificação, que é a rastreabilidade. Então, assim, o caderno de campo, as anotações a nível de lavoura, né, as anotações do dia a dia do produtor, é o ponto de partida por onde a gente começa a construir aí o edifício da rastreabilidade, que é o quê? É você chegar no lote do produto final e conseguir, através de informações, através de registros, de anotações e controles, chegar até a origem mesmo daquele produto. Então, é você chegar num pacote de erva no mercado e, através do número de lote daquele pacote de erva, chegar até o talhão onde ele foi colhido. Então, isso seria um bom exemplo de rastreabilidade bem feita. E isso só é possível se a gente tem essa organização interna na propriedade, que a Ellen comentou, e que é uma realidade para qualquer certificação, qualquer critério de qualidade que o produtor queira alcançar, ele vai ter que passar por isso. Arrumar casa, organizar insumo, organizar galpão, organizar funcionário, fornecedor, nota fiscal de entrada, de saída, ou seja, as boas práticas agrícolas têm que estar em andamento nessa propriedade para ela ser certificada. E daí, em cima disso, trabalhar no esquema de certificação, que pode ser trabalhar com menos agrotóxico, pode ser trabalhar com a manutenção ali de áreas de biodiversidade, enfim, cada esquema vai ter a sua regra, mas todos dependem dessa proatividade do produtor, da associação ou cooperativa em deixar a casa em ordem. Legal, Daniel, muito obrigado. Eu vou aproveitar a ocasião aqui e relembrar para aqueles que ainda não sabem, mas a Solidariedade lançou esse ano o primeiro caderno para a cultura da erva mate, um caderno foi lançado em parceria com os nossos parceiros setoriais, Emater Rio Grande do Sul, Embrapa Florestas, IDR,
e ele está disponível no site da Solidariedade. Quem quiser fazer o download do material, ele é uma versão, ele é grátis. Acessem o site e façam o download. Desculpa o merchan, eu precisava aproveitar essa oportunidade. E, Ellen, eu queria que você fizesse um arremate desse... Ellen Cavalieri, por favor, que você fizesse um arremate desse apanhado do que os colegas trouxeram aqui, né? Então, a gente tem uma percepção de ganhos e de geração de valor dentro dos sistemas de produção que me parecem bastante consistentes, né? Na sua opinião, de fato são consistentes, promovem mudanças estruturais ou eles são muito pontuais, de certa forma frágeis? Como que você analisa esse conteúdo que nossos colegas estão compartilhando conosco? Bom, eu concordo com tudo que foi trazido aqui, né? O ganho de valor de uma certificação, ele vai muito além do seu produto final, né? Isso pela minha experiência. Também tem experiências muito parecidas com o que a Ellen trouxe, né? Do produtor, porque no início, quando a gente chega ali com a certificação, com uma ferramenta, a gente acaba mudando e transformando aquela realidade, que muitas vezes do pequeno são práticas já culturais, né? É uma propriedade que já vem na família, muitas vezes, foi do avô, do bisavô, e aquelas práticas, elas se perpetuam ao longo do tempo. E quando a gente fala, então, de entrar com um esquema de certificação, algumas coisas precisam ser ajustadas, não tem muito como fugir. Algumas práticas precisam ser mudadas, algumas coisas precisam de ajuste. Então, a gente, no início, a gente é um pouco repudiado, né? Porque as pessoas olham e falam, nossa, vai vir aqui, vai trazer um monte de regras, principalmente com o pequeno, né? Porque tem questões muito culturais mesmo, muito profundas. E que, com o passar do tempo, a médio e longo prazo, isso vai se mostrando como um ganho de eficiência, um ganho de produção, uma melhor qualidade do produto, um melhor aproveitamento da sua propriedade, né? Um melhor conhecimento da sua propriedade e do seu próprio negócio, né? Onde você consegue, os produtores geralmente conseguem ver melhor aonde eles estão investindo, o que de fato precisa ter investimento mais forte ou menos forte, né? E consegue ver qual é o retorno e a sua receita, né? De fato. Então, a certificação, ela traz ganhos e ela muda culturas muitas vezes, muitas práticas em campo, e ela muda no sentido de melhorar, de qualificar aquilo, não é que ela muda, não vem uma mudança para pior, mas para isso é preciso o trabalho e o esforço. Gabriel, eu vou aproveitar o ganchinho aqui, que a gente fica essa coisa ao vivo, fica um pouco nervoso, né? Você tinha falado lá... Você falou da elegibilidade, tem sim alguns pontos do FSC, que é a questão de conversão, tá? Florestas que foram convertidas e trabalhos com OGM também, que são pontos assim que não são permitidos, né? Que são produções que não são certificadas ou em áreas que foram convertidas após 94, mas aí também tem uma série de critérios, tá? De como que isso é avaliado, se é responsabilidade do produtor ou não, enfim, tem que ter um olhar bem técnico do caso a caso, mas a gente tem alguns pontos, assim, que a gente não dá o nome de elegibilidade, mas tem alguns pontos que não são aceitáveis pela certificação, e eu imagino que para todos os esquemas existam esses pontos mais cruciais, né, onde aquele processo não vai poder, então, entrar, mas às vezes é uma parte da propriedade, ou é uma propriedade que não pode, outras que podem, enfim. Mas frente à norma propriamente dita, não existe essa elegibilidade. Existem alguns pontos, né, que eu acho que eu acabei esquecendo de falar ali no começo. Não, mas quando a gente fica nervosa. Veio muito no tempo, e realmente são muitas informações. E tem isso que tem essa complexidade que a gente está trabalhando aqui com diferentes propostas de trabalho dentro desse universo da certificação. E realmente a conversa acaba fluindo e a gente acaba muitas vezes se encaixando naquilo que a gente está conversando e deixando algumas coisas ali de lado, mas acho que a mensagem ficou clara.
às vezes não é usual o termo elegibilidade, mas sim tem alguns critérios impeditivos, assim, acho que ficou bastante claro, Eren. E você tocou também num ponto interessante que é as mudanças comportamentais, né? A mudança de cultura, achei isso muito legal quando você trouxe, e vou aproveitar também porque dentro dessa questão de mudança comportamental, a gente tem hoje uma mudança comportamental no consumidor final também, né? A sustentabilidade, selos de certificação, programas de origem e qualidade, eles se tornaram partes ou compõem aquilo que a gente chama hoje de responsáveis, né? Ou seja, atualmente o consumidor ele está mais engajado e busca se conectar muitas vezes com uma proposta de valor que a marca, né, que ele acaba consumindo visa trazer ou trabalha para trazer ou se compromete em trazer. E isso também impulsiona as companhias a modelarem as suas marcas e mitigarem alguns riscos de imagem ao longo das cadeias, né, ao longo da cadeia produtiva. E isso acaba também, por sua vez, pressionando o produtor a se adaptar ao contexto, né? E aí eu queria saber como a certificação se conecta a essa construção, né? Se conecta na construção dessa cadeia de valor, como a certificação pode ser representada num produto, o que ela passa, né, como mensagem, se ela se alinha a toda essa sucessão de etapas. E aí também a gente tem uma pergunta aqui também, né? Deixa eu só puxar ela aqui. Se na nossa percepção, essa resposta do consumidor, pensando numa erva mate certificada ou não certificada, isso faz parte de uma preferência de escolha, né? E se ela leva em conta também ter um custo maior, ou seja, se o consumidor também leva em consideração pagar mais por esse produto. Dani, quer começar respondendo? Posso começar sim, Gabriel. Acho que 2 pontos fundamentais que foram colocados, né? O que o consumidor espera, a expectativa do consumidor, onde a certificação entra nisso e essa disposição por pagar mais por um determinado produto. A certificação, né, não fui eu, não foi a Ellen Prosdocili, nem a Cavalieri que inventou, né, não foi ninguém aqui inventou, tirou do chapéu a certificação, né, ninguém decidiu um dia chegar lá no produtor e falar, bom, vamos começar a certificar. A certificação ela surge pelo movimento do mercado consumidor. Então, existe um grupo significativo de consumidores, né, e de grandes consumidores como indústrias que exigem regras para consumir produto, né, para comprar algum determinado produto. Então, na erva mate, né, do ponto de vista do orgânico, seria isso. Existem um grupo de consumidores significativo que querem consumir uma erva mate produzida de acordo com os padrões orgânicos de produção, que no caso envolve, né, a ausência de uso de agrotóxico, de insumos sintéticos, entre outras regras. Então, esse grupo de consumidor quer comprar essa erva assim, né, orgânica, porém esse consumidor não tem acesso ao erval, não tem acesso à indústria, não tem acesso ao produtor, ele tem acesso à gôndola do mercado. Então tem que ter um intermediário que consiga fazer o elo entre o consumidor e o produtor. Isso é feito através da certificação, para fornecer para esse cliente final a garantia de que aquele produto que está sendo consumido contém as características que ele deseja. No caso do meu exemplo aqui de produto orgânico, que aquela erva mate foi produzida sem veneno, né? Então esse é um exemplo de por que existe, né, a razão de existir da certificação. E agora, indo para a pergunta em si, sim, né, a pergunta era isso, né, se existe uma disposição do consumidor pagar mais, existe sim. E quando eu falo de consumidor, a gente já conversou disso antes, né, pessoal, eu não estou falando só daquele sujeito, né, o consumidor final, eu e você, que vamos ali no mercado atrás de uma erva mate, né, de tal marca, ou que tenha tal certificação, mas também de grandes indústrias, né, indústrias de bebida que vão consumir essa erva mate para a produção de refresco, de chá, indústrias que vão usar a erva mate como ingrediente, né? Não necessariamente a erva mate a gente está acostumado a colocar na cuia e tomar, né? Ou no chazinho, mas a erva mate já tem vários outros usos medicinais, né? Estéticos, né? Na indústria de ingredientes, como, né, princípio ativo, como coadjuvante, enfim.
essa indústria também tem muito interesse em ter uma erva mate com alto grau de pureza, de qualidade. Então, esses consumidores industriais, essas grandes empresas, elas não vão comprar uma erva mate de qualquer lugar, até porque elas existem, né, tem uma pressão muito grande pela sociedade hoje, entre esses grandes atores, sujeitos da cadeia produtiva, não só da erva mate, mas de qualquer outro lugar, no varejo, na indústria, no processamento, todos eles têm que cumprir critérios muito importantes de responsabilidade social e ambiental. Então, a erva mate, a gente sabe que é um universo muito grande e não é todo mundo que tem as melhores práticas, e a gente vai cruzar, né, dentro dos ervais aí da produção da maticultura com muita coisa que foge um pouco, né, da normalidade, que foge do que seria o correto do ponto de vista ambiental, social, trabalhista. Então, essas empresas têm interesse em garantir a procedência do material. Então, para resumir a pergunta, sim, o consumidor final, eu, por exemplo, sou um deles, vai no mercado e quer comprar uma erva mate orgânica certificada ou com outras certificações. E também os grandes consumidores, as indústrias, né, os importadores, os países que compram erva mate também no Brasil, têm muito interesse na certificação e nas garantias que a certificação fornece. Agora o Gabriel ficou mudo, não sei se ele está aí ainda. Tá, ele está ainda assim, apareceu. É que você travou a sua imagem um pouquinho, Gabriel. Fiquei receoso de você ter sumido, mas você voltou agora. Estou aqui, Dani, obrigado. Quero deixar o microfone aberto agora, Ellen Prosdocini, Ellen Cavalieri, quem gostaria de comentar algo em cima. Eu gostaria de complementar, né, o que o Daniel falou, pensando aí na questão desse consumidor intermediário, aí, né, que são as grandes indústrias. Eu concordo, né, e entendo também que eles são os grandes responsáveis por estabelecer essa comunicação com o consumidor final, né? Então, trazer toda essa história aí que traz junto desde o produtor até o consumidor final. Quem faz esse link é esse consumidor intermediário, né, que vai poder trazer informação, trazer comunicação para o consumidor final, para que a roda gire, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de bem-estar animal, né, de galinhas que são criadas livres, isso é comunicação com o consumidor final. Então, o crescimento, né, da busca por esse tipo de produto aumenta bastante porque existe informação. Então, por que não trazer informação para os outros setores também, para a erva mate? Eu tenho uma linha de produto convencional, mas eu quero trazer uma orgânica, eu quero trazer uma com outro certificado e informar o produtor quais são os benefícios daquele produto que é diferenciado e que, às vezes, na maioria das vezes, um pouco mais caro, né? Então, existe uma parcela da população que está disposta a pagar um pouco mais quando ela conhece os benefícios, né? Então, mas eu acredito que a grande massa ainda precisa realmente conhecer todos os benefícios do produto que está sendo comercializado lá na gôndola mesmo. Sim. Legal, acho que esse é um grande desafio. Muito Exato. bom. Por favor, Ellen, desculpa, eu acabei cortando você. Não, imagina. Na verdade, até para além de informar o consumidor final, né? Se você cria, então, uma linha diferenciada, tenha o seu produto diferenciado, isso você consegue alavancar suas vendas de alguma forma, mas eu entendo que esses players de mercado, que são os grandes consumidores, né? De fato, eles têm, assim, de alguma forma também uma certa corresponsabilidade, digamos assim, de puxar essas cadeias de incentivo ao pequeno produtor, inclusive numa certificação, porque ele quer um produto diferenciado, mas ele precisa também apoiar a base para que esse produto saia de lá também diferenciado, através de projetos de assistência técnica, extensão, enfim, seja lá a forma que isso for viável, mas esse player de mercado, ele tem força, né? Tanto na comunicação com o consumidor final, de trazer novos produtos e outras opções para o mercado, como na comunicação ali com a ponta, porque é ele que puxa, né, toda essa cadeia, e é ele que pode, não sozinho, transformar tudo isso, mas ele pode trazer um grande apoio para que essa transformação, né, na realidade ali, para melhores práticas, seja de melhor produto, seja de práticas ambientais, seja do socioambiental como um todo. Eu entendo que existe uma corresponsabilidade, né, desses grandes players de mercado que a gente tem. Eu concordo com a Ellen, eu acredito que entra, né, num contexto de responsabilidade compartilhada, né, em termos de valorização do produto e dos atuantes da cadeia, né? Muitas vezes
um atuante da cadeia se beneficia, né, um ponto da cadeia, e o passo de trás e o passo da frente deixa, né, de colher certos benefícios monetários ou não. Né? Eu acho que é bem importante essa colocação. Eu acho que isso... Olha, eu acho que a gente chegou às 8 horas, eu acho que a gente vem encerrando com chave de ouro. Eu acho que essa questão da corresponsabilidade e, de novo, né, eu mencionei a Coca-Cola Brasil e a Leão Alimentos e Bebidas, eu acho que entra bastante nesse aspecto de apoiar a base, né, da cadeia de suprimentos para desenvolver e fortalecer determinados elos que muitas vezes são essenciais, mas acabam sendo esquecidos ao longo das etapas, das sucessivas e muitas vezes grandes demais etapas do ciclo, né, da cadeia de suprimento como um todo, do produto sair da propriedade e chegar no produtor, né? Então, ter um olhar mais sensível para a base da cadeia e reconhecer o valor dessas pessoas que estão ali sustentando toda a cadeia de suprimento faz muito sentido e a gente fica muito feliz de poder conduzir um projeto como esse. Eu tinha uma última questão, mas eu vou colocar ela num formato de comentário. Eu gostaria de saber se para vocês faz sentido sim ou não. E aí a gente pode encerrar, conto com alguns minutinhos a mais, a paciência de todos. É que quando a gente mencionou bastante essa questão do impacto no produtor, no impacto na propriedade, né? E muitas vezes a gente pode ir escalando isso, pensando em grupos, pensando em comunidades, pensando em micro-regiões, e conforme a gente vai, associações, e conforme a gente vai aumentando essa escala, a gente começa também a fortalecer uma proposta de paisagem, a gente começa a fortalecer uma proposta de território sustentável, e a gente começa a impactar na base estrutural de um setor como um todo, né? Mudando de fato a cultura, mudando de fato o comportamento, mudando de fato para melhor. Na opinião de vocês, isso faz sentido? A gente consegue escalar esses resultados quando a gente pensa dentro dessa linha de raciocínio de que é possível promover essas relações de grupo e esses grupos, de fato, irem ecoando ao longo da cadeia a positividade e os benefícios de promover melhores práticas, uma melhor gestão, um ganho de consciência ambiental. Acho que para encerrar bem rapidinho. Eu não sei, eu vou começar falando então. Eu acho que totalmente, o Gabriel, totalmente. A erva mate é uma cultura que tem muito potencial para esse desenvolvimento rural que você menciona, para esse impacto aí a nível de paisagem, né, para usar um termo mais moderno que trata dessa abordagem mais sistêmica, mais ampla aí dos agroecossistemas, né, na verdade. Né, da paisagem rural. Então, assim, erva mate, se você cruzar, eu mencionei no começo, né, Planalto Norte Catarinense, né, o Centro-Sul Paranaense, a região ali do Noroeste Gaúcho, são regiões que são muito, né, onde a cultura da erva mate ela tem uma importância muito grande para os produtores, para os consumidores que têm um vínculo muito grande com o consumo, né, da erva mate e também para as paisagens rurais. Então faz toda a diferença você ter uma erva mate a pleno sol ou uma erva mate sombreada. Por quê? Porque além de você garantir sequestro de carbono, biodiversidade, né, enfim, complexidade no seu agroecossistema, você além de tudo ainda está tendo um produto de maior qualidade, né? Porque a erva mate sombreada, a gente sabe, né? Tem uma qualidade diferenciada também. Então, assim, tudo isso se complementa. A gente não está falando de questões antagônicas, né? Você investir em certificação, em melhorias das condições ambientais, sociais, né? Legais do seu negócio, né? Do empreendimento ervateiro, isso é uma relação de ganha-ganha, né? Isso aí vai ajudar o produtor a se qualificar, vai ajudar o produtor a conseguir o melhor preço para a venda do seu produto, posicionar o produto no mercado, como a Ellen colocou, a Ellen Prusocini e a Cavalieri também, né, dos consumidores intermediários, da corresponsabilidade, brilhante essa reflexão, e eu acho que, assim, temos muito que investir nisso, o setor da erva mate, ele vem se modernizando ao longo dos anos, né, não é um setor estático, apesar de tradicional, a gente tem muita gente buscando inovação e buscando novos produtos, novos subprodutos, novas formas de produzir, né, melhorias na qualidade, a pesquisa, né, nas universidades e nos institutos de pesquisa tem um papel importantíssimo para seguir desvendando a erva mate, que uma planta riquíssima em várias substâncias que a gente ainda está descobrindo, e os órgãos de extensão no fomento, né, dessa busca por qualidade e diferenciação. Então, meio que já deixando um recado final, porque eu estou entendendo que a gente está nos finalmente, né, eu diria isso, né?
tanto a certificação orgânica que eu estou representando aqui, né, pela Ecosset, quanto a certificação FSC, Global Gap, eu acho que todas elas confluem para esse sentido, né, o sentido de qualificação dos produtores, do mercado como um todo, e principalmente de ter um impacto positivo, né, gerar serviços ambientais, né, e melhorias que vão impactar a sociedade toda, não só o produtor consumidor, mas todo mundo que vai conviver com o ambiente ali de erva mate produzido de modo mais saudável. Então seria esse recado assim mais final. Obrigado, Daniel. Também queria a última mensagem das nossas convidadas, Ellen Prosdocini, depois Ellen Cavalieri, para encerrar. Eu acho que de uma forma assim bem rápida, eu entendo que a certificação, né, como você questionou, como que isso vai se ampliando, né, vai trazendo do produtor para a comunidade, para a região. Eu acredito que isso aconteça através, principalmente, da transmissão de valores, né? Então, quando a gente fala aí de fortalecimento do setor, né, de trazer melhores condições de trabalho, condições de vida, respeito às questões ambientais de uma forma geral, né, que podem interferir na qualidade de vida das comunidades também, condições de moradia, acesso à água potável. Eu acho que tudo isso está relacionado com a certificação, mas também com a expansão dela para a comunidade, para a região de uma forma geral, né? Então, transporte, escolaridade, né, banheiro dentro da propriedade, tudo isso, né, faz parte da certificação e dessa melhoria aí a longo prazo e expandindo aí para toda a região produtora, né? Assim esperamos. Eu acho que essa é a principal mensagem de transmissão de valores ao longo aí da cadeia, né? Legal, obrigado, Ellen. Ellen Cavalieri, suas considerações finais aí sobre esse tema, para a gente, então, encerrar a live de hoje. Bom, os dois já falaram praticamente todo o universo da questão de paisagem, super bonito, mas de fato é isso, né? Tem essa questão dos valores que eu acho que você trouxe, Ellen, que é bem bacana, porque passa mesmo esses valores sociais, principalmente, né? Onde você traz condições diferenciadas ali no modo de produzir, da força de trabalho, e a própria conservação mesmo das áreas naturais, né? Quando você fala das APPs e do cuidado com os recursos hídricos, isso tem um impacto que é muito maior do que a propriedade em si, né? Isso vai trazer impacto amplo na região, no município, às vezes, enfim, e se muitos produtores estiverem seguindo essas mesmas boas práticas, o impacto vai ficando cada vez maior e cada vez mais positivo para todos. Eu acredito que a gente não vai falar mais, né, Gabriel? Então, eu só queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a Solidariedade Brasil, agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente durante essa 1h e pouquinho. Eu preciso mandar um beijinho para o meu filho André, que eu acho que está me assistindo. E agradecer esse espaço, a gente está à disposição. Eu gosto muito de falar do tema de certificação, especificamente de pequeno produtor. Foi um prazer estar aqui com você, Daniel. Prazer estar aqui e te conhecer, Ellen também. Gabriel, mais uma vez, obrigada pelo convite a todos. E boa noite. Obrigada, pessoal. Gabriel, obrigada pelo convite. Valeu, Ellen, valeu. Antes de você fechar, então, Gabriel, obrigado meus colegas, foi muito legal conversar com vocês, é legal acompanhar também a manifestação do pessoal ali no chat, às vezes eu consigo dar uma olhada ali no YouTube, então que bom que esse conteúdo fica aí para o pessoal poder acessar depois, né, em nome da Ecosset também me coloco à disposição, né, no que precisar conversar daqui em diante, estamos às ordens e agradecer você, Gabriel, por estar reunindo a gente aqui na noite de hoje, a Solidariedade também, é muito prazer mesmo, grande abraço. Legal, pessoal, eu que agradeço, então, obrigado, Ellen Cavalieri, Ellen Prosdocini, Daniel Araújo, acho que foi um momento muito rico, foi um momento de trazer para o debate um tema muitas vezes colocado como algo a ser transposto, né, ou como um grande desafio dentro da pequena propriedade rural, dentro da agricultura familiar, mas é legal mostrar que existem caminhos e que esses caminhos são caminhos que promovem uma mudança positiva e geram um impacto bastante significativo a partir da corresponsabilidade, do valor compartilhado, da geração de valor, da inclusão, enfim, a gente falou tantas coisas legais aqui hoje, acho que fica uma sementinha bem bacana para quem ouviu
E sim, a gente vai compartilhar esse material, ele vai continuar sendo, a mensagem vai continuar sendo transmitida. E para aqueles que quiserem ter mais contato ou quiserem conhecer um pouco melhor das certificações, deixa aqui um e-mail, porque a gente entra em contato com vocês, ou a gente coloca vocês em contato com os especialistas que estão aqui hoje abordando o tema. Então, muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. No mês que vem a gente tem a nossa última live do ano, a gente conta com todos aqui de novo. Um grande abraço, até mais, até lá.